Olá, estudantes do nono ano. Neste vídeo vamos falar sobre mudanças climáticas. E para tratar deste assunto, é importante ter claro que tempo e clima são conceitos diferentes dentro da geografia. Quando estamos falando em tempo, estamos falando em condições momentâneas da atmosfera. Já quando estamos falando em clima, estamos falando em um padrão de comportamento da atmosfera que é observado ao longo de 25, 30 anos ou até um tempo maior. Então, quando a gente fala em clima, observa-se um padrão das condições atmosféricas observadas ao longo de vários anos. Da mesma forma que a gente tem a ideia de mudanças climáticas, que se refere à variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. Então, quando a gente está falando nas mudanças climáticas, é justamente a alteração de um padrão climático observado ao longo de vários anos. Então, observou-se um padrão climático ao longo de 25, 30 anos e aí começam-se a perceber algumas mudanças neste padrão. A partir daí, conseguimos definir as mudanças climáticas. E estas mudanças climáticas, muitas vezes causadas por fenômenos naturais e, em alguns casos, também potencializadas pela ação humana. Aí nós também vamos ver o efeito estufa, que é um fenômeno responsável pela conservação de calor dos raios solares que são emitidos. E essa imagem que você vê na tela mostra para você o Sol, a radiação solar que chega até a superfície terrestre e é refletida. E a atmosfera é capaz de reter este calor, fazendo com que nos momentos em que não haja luz solar, a diferença de temperatura, a amplitude térmica não seja tão grande como se não houvesse atmosfera. Caso o nosso planeta não tivesse uma atmosfera, nós não teríamos o efeito estufa. E aí nós teríamos uma amplitude térmica superior a 200 graus entre os momentos com luz solar e os momentos sem luz solar. E é importante também não confundirmos aquecimento global e efeito estufa, pois são dois conceitos diferentes. Enquanto o aquecimento global ele é o aumento da temperatura média do planeta, o efeito estufa é responsável pela manutenção do calor do Sol emitido do Sol na superfície terrestre. Então a gente vai perceber que o aumento da temperatura do nosso planeta se caracteriza como aquecimento global. E este pode ser provocado pela ação humana ou ainda por fenômenos naturais, como uma série de estudos indicam. A exemplo de que quando analisamos o período de glaciação, que ocorreu na história do nosso planeta, onde ocorreu um degelo de boa parte dos oceanos que estavam congelados. Acompanhe aqui na tela também que nós temos o albedo, que está associado à taxa de refletividade da luz solar, aonde áreas com cores mais claras vão refletir mais a radiação solar do que com áreas mais escuras. Aí a gente tem que pensar em áreas que têm uma grande quantidade de ruas asfaltadas ou uma grande quantidade de telhados nas colorações mais escuras. O que isso vai resultar? Numa maior retenção de calor, promovendo assim algumas modificações nas condições climáticas daquela localidade. Aqui na tela você vê algumas superfícies e a taxa de refletividade da luz solar, cabendo um destaque para o campo nevado que aparece no centro da sua tela, aonde entre 70% a 95% da radiação solar emitida ela é refletida. Além do albedo, nós temos algumas outras condições que são capazes de alterar o clima. Conforme pode ser visto aqui na tela, temos a inversão térmica que ocorre quando o ar frio, que é mais denso, é impedido de circular por uma camada de ar quente, menos densa, provocando alterações na temperatura. E a imagem que você vê do lado direito da tela representa para você justamente a inversão térmica. E além da inversão térmica, que também pode resultar na chuva ácida em função dos poluentes que estão concentrados nessa camada da atmosfera, nós temos também as ilhas de calor, que são áreas, geralmente urbanas, que apresentam temperaturas mais elevadas do que o seu entorno. E isso fica possível de ser observado quando você olha para essa imagem que aparece do lado esquerdo da sua tela, onde nós temos uma área urbana que apresenta temperaturas mais elevadas do que o seu entorno. Neste vídeo falamos sobre mudanças climáticas. Espero que tenham gostado e até breve!